2021 chegou. E sabe, antes de fazer a leitura que eu faço normalmente para todos os signos, eu resolvi esse ano conversar um pouquinho com vocês, diante de todos os estudos que eu fiz, tentar colocar para vocês o que eu acredito para 2021. E eu queria começar contando uma historinha. Uma historinha que eu ouvi de um amigo meu e eu achei muito interessante. E ele me falava o seguinte, que no céu existe uma árvore, que se você sentar embaixo dessa árvore, você vai conseguir realizar tudo o que você deseja. Então, qualquer pensamento, qualquer coisa, o desejo era realizado imediatamente. Aí, ele disse assim, um anjo veio aqui para a Terra e viu como essa natureza é harmoniosa e viu como a gente estava tendo algumas dificuldades e não sabendo, assim, aproveitar as oportunidades, né, que o universo, que o todo davam para a gente. Então ele, assim, viu que a gente precisava fazer um esforço enorme para poder realizar qualquer sonho. E aí ele resolveu voltar para o céu e foi falar para Deus que ele não concordava. Como é que Deus tinha feito isso tão harmonioso, de uma forma tão bonita, uma natureza tão bela, e na hora que os homens, né, que os seres humanos precisassem concretizar os seus sonhos, os seus desejos, ele não teria a oportunidade como tinha no céu essa árvore dos desejos. Aí, Deus virou para ele e falou assim, então tá bom, se você pensa que eu cometi um erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar lá para a terra essa árvore e vamos colocar perto de uma cidade bastante religiosa, porque provavelmente as pessoas já estejam mais espiritualizadas e mais conectadas, né, com esse universo todo, no intuito de ajudar as pessoas, no intuito de cooperar uns com os outros. E ele acabou resolvendo colocar essa árvore aqui na Terra para ver como a gente se sairia. Depois de algum tempo, um andarilho que estava chegando nessa cidade e estava procurando um local para descansar, viu a árvore, uma árvore muito bonita, e sentou embaixo dela. Mas quando ele sentou, ele ficou assim, ele parou e pensou, puxa vida, eu estou cansado, né? Hoje foi um dia que eu não consegui muito trabalho, eu andei bastante, estou com muita fome. Nossa, como eu desejaria ter comida aqui para mim. Vários tipos de comida para eu poder, pelo menos, matar a minha fome e poder descansar. E imediatamente surgiram vários pratos, comida à vontade. E ele comeu e se fartou. Aí na sequência ele pensou assim, puxa, mas que sede, né? Será que eu conseguiria um pouco de água? E como um passe de mágica, a água estava ali na frente dele e ele bebeu a água. Satisfeito, ele começou a pensar o porquê que isso estava acontecendo. E é aí a parte mais importante. Ao invés dele se alegrar com o que estava sendo presenteado, ele começou a duvidar. E aí ele pensou assim, será que isso é coisa de espírito? Será que isso é coisa de fantasma? O que está acontecendo aqui? E aí começou a ficar com medo. E quando ele pensou em fantasmas, pronto, os fantasmas apareceram na frente dele. E aí ele ficou mais amedrontado. E aí, ao invés dele ter confiança no que estava acontecendo e tudo aquilo que estava acontecendo com ele como um presente do universo, ele começou a ficar desesperado. E o medo dele fez ele pensar, meu Deus, esses fantasmas vão me matar, vão acabar comigo. E assim foi. O anjo, então, percebendo que ele morreu, no exato momento em que ele pensou nisso, ele viu o seu erro.
E ele se desculpou com Deus e a árvore foi levada de volta para o céu. Aqui termina a história, mas eu resolvi contar para vocês porque essa história me fez pensar muito sobre o fato de que Deus, o universo, sempre nos dão chances, assim, diante dos nossos esforços, das nossas buscas, do nosso trabalho, e sempre como uma oportunidade de transformação. O que nos atrapalha é o medo, a não consciência em perceber que estamos recebendo uma oportunidade. E aqui, para ter o nosso desejo totalmente preenchido, o universo organizou os planetas para esse ano de 2021. E é isso que eu queria falar um pouquinho sobre a numerologia desse ano, sobre as oportunidades que virão, e que para a gente não repita essa história mais uma vez, com tanto medo, com tanto receio do novo. 2021, de acordo com a numerologia, a gente precisa primeiro calcular qual é a energia do ano. Então, o que a gente faz? Soma o número 2, mais 0, mais 2, mais 1 e a gente chega no número 5. Vamos viver, então, durante o ano de 2021, a energia do número 5. E o que é o número 5? A energia do número 5 é uma energia diferenciada. E por que ela é diferenciada? De 1 até 4 e de 6 até 9, o 5 está bem no meio. Então ele vai funcionar como se fosse uma ponte entre essas questões individuais e essas questões de parceria, de olhar o outro, de espiritualidade, né? de humanidade. A energia, se olharmos, né, significa que ele trabalha com dois tipos de energia. O 5 ele é sempre entre o masculino e o feminino, entre o yin e o yang, o negativo e o positivo, a luz e a sombra. Ele também é associado com o planeta Mercúrio. Então, quem é o planeta Mercúrio? O planeta Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Então, se a gente considerar, o Sol é o rei, a Lua é a rainha, Mercúrio, que é o mais próximo, ele vai ser o príncipe, por exemplo, tá? Ele vai ser um jovem, ele vai ser inovador, ele vai querer experimentar. Mercúrio não tem gênero, né? É um planeta neutro. E ele diz assim, flexível, aberto a qualquer coisa, qualquer tipo de informação, dispersa energia. E ele olha os lados todos detalhadamente. Então é o momento da gente ponderar. Se acontecer alguma coisa, a gente precisa parar, avaliar e ponderar. Como eu vou fazer? O que eu devo fazer? Decisões rápidas precisam ser feitas nesse período. Não é para se colocar de uma forma rígida. O planeta Mercúrio ele fala em flexibilidade, em adaptabilidade. Ele fala aqui de bastante envolvimento na área dos negócios, do comércio, do transporte. É um planeta bastante associado com estudos, livrarias, informações. E ele também está associado a essa parte do corpo, né, muito ligado à mão. Todos nós vamos sentir um certo tipo de liberdade em 2021. Imagina um jovem, como ele quer estar bem, ele quer estar alegre, né? Ele quer ir para lá e para cá, ele não quer ficar confinado e preso. Mas se a gente quiser viver de acordo com os nossos desejos em 2021, nós vamos precisar analisar as possibilidades que chegarão na nossa frente com a mente, de uma forma racional. Porque nesse ano a gente vai estar muito também pressionado pelas nossas emoções. Então o Mercúrio fala, venha para o lado racional, tenta avaliar, tenta detalhar e tenta ser adaptável e flexível. Uma das qualidades do Mercúrio é a inteligência, por isso ele fala em decisões rápidas.
o ano de 2021 ele vai passar bastante rápido e vai ser um ano benéfico para quem souber enxergar todas essas possibilidades. Vamos lembrar de uma coisa. Mercúrio representa um macaquinho. Vamos lembrar de uma coisa. Mercúrio representa duas coisas: tecnologia e comunicação. Então, o que ele diz? Tudo que a gente for trabalhar, a gente tem que usar tecnologia e método, tecnologia de ponta. As empresas, elas precisam trabalhar com o que for assim, de mais atual em termos de tecnologia, para ser rápido, para ter boa qualidade. E se a gente conseguir entender a maneira correta de se comunicar, como ele é um ano muito, muito, muito ligado à comunicação, aí você vai ter sucesso. Quem puder comunicar, quem tiver criatividade e habilidade, vai se alegrar em 2021. É um ano de mudanças, de novos interesses. Imagina um adolescente, imagina essa energia desse planeta. É tudo novo, é tudo novidade. Ele quer mudar, ele quer experimentar, ele quer fazer de uma forma diferente. E ele está animado. E aí ele diz assim, mesmo que você não viaje fisicamente, porque o 5, ele é uma energia de muita viagem, de sensualidade, de descobrir as coisas. Mas mesmo que você não consiga fazer isso fisicamente, em função desse momento que a gente está vivendo, apesar de que vai ter muita coisa ligada a transportes, a fronteiras, né, aos países, a como esses países vão se comunicar. Ele diz assim, é o tempo de você, mesmo que não viaje fisicamente, você faça isso mentalmente. Então muita gente vai para meditação, muita gente vai ficar no sonho, muita gente vai ficar imaginando as coisas. Mas é um tempo de sair de condições estagnadas e investigar novas oportunidades. Lembre-se, com a cabeça de um jovem, como ele é curioso, como ele está buscando uma solução nova. Então a gente vai ver cursos de estudo pela internet, passatempos, jogos, novos interesses, muitos assuntos ligados aos jovens, um período de crescimento e desenvolvimento mental. Mas com certeza todos nós vamos enfrentar situações que tenhamos que tomar assim, decisões rápidas e racionais. O 5 indica 2 caminhos sempre. E por ser um período de muita mudança, lembra, é a ponte entre um lado e o outro. Então vai ter muito movimento. E aí ele diz assim, seja flexível, aprenda a adaptar-se. Antes de fazer planos rígidos, porque sempre, olha, num ano de mudança, às vezes você está indo por aquele caminho, a coisa muda e aí a história toda se completa de uma forma diferente. Mas lembre-se, está tudo assim sincronizado nessa natureza. E assim é esse ano também de 2021. A gente pode também sentir aqui uma energia nervosa e irrequieta. Então, o que a gente fala é, da mesma forma como um jovem muitas vezes é estabanado e faz as coisas sem pensar, tal, atenção para você não ter pequenos acidentes por descuido, tá? Um período de grande sensualidade, então casos de amor podem chegar aqui, que serão firmes, serão intensos, né? Muitos vão alterar substancialmente o seu modo de vida e a necessidade que você estabelece, né, da sua vida, essas necessidades é que vão mostrar o tom desse seu ano. São as suas próprias energias subconscientes que vão estar chegando e trazendo para você essas transformações. E essa energia também, quando na numerologia a gente associa uma carta do tarô, a gente vai falar da carta do Hierofante e a carta do Papa. O que essa carta quer dizer? É um momento muito ligado ao lado espiritual, a esse crescimento interno, a esse avaliar quem eu sou e o que agora eu vou fazer para o todo. E aí ele diz assim, os sábios sempre afirmaram que a libertação de toda limitação ocorre aos que despertam essa consciência interior.
E essa carta do Papa, ela fala muito dessa consciência interior. A verdadeira audição interior não envolve espíritos, clarividência, visões de plano astral, não é nada disso. A verdadeira intuição é quando a mente consciente colhe todos os fatos, introduz ao subconsciente que reage a essa informação e num lampejo de intuição devolve a análise correta à mente consciente. Então essa percepção, é esse observar os fatos, levar interiormente e trazer para fora de uma forma mais consciente. Estamos aqui para aprender e experimentar o valor da liberdade. O 5 fala em liberdade, em viagens, em novas experiências. Mas caso você se sinta amarrado ou limitado, você pode perder o entusiasmo. E aí você vai conseguir muito pouco nesse ano. Então lembra, a palavra-chave é versatilidade, desembaraço, adaptabilidade, atividades, viagens e especulação. Mesmo que você tenha ignorado determinado assunto na sua vida, isso vai voltar à tona e você terá a oportunidade de trabalhar sobre isso. Para alguns, uma certa indiferença nas emoções e na mente, vão ficar muito apáticos, muito parados, esperando vir de fora, né? Deixa eu ver o que o governo vai fazer para mim, deixa eu ver o que o mundo vai trazer para mim, deixa eu ver o que o meu chefe vai fazer para mim, ao invés de ir de dentro para fora. O que eu posso fazer para a minha vida, o que eu posso fazer pelo outro. O movimento é o contrário, o movimento é diferente agora. Essa coisa de fora para dentro, o que eu ganho com isso, a gente entrou numa nova era. Isso tudo vai precisar ser feito de dentro para fora. Ele fala o seguinte: essa inatividade, essa apatia pode trazer uma tristeza indefinida durante o período e um desânimo nas pessoas. Mas isso, entendam, significa o fim desse nó, significa a resolução de um problema há tanto tempo adiado, de questões que você deixou lá atrás e deixou sem resolver. E aí a vida vai te trazer para você resolver agora. Então 2021 é um ano de muita transformação, de muito crescimento. E ele fala também que Saturno, que é um planeta que a gente chama do karma, vai ser muito importante nesse período. Aí quando a gente fala Saturno, as pessoas falam assim, planeta maléfico, Saturno é restrição, frustração absoluta, problemático, pânico, medo. A gente só vê característica ruim. Então assim, existe o isolamento, solidão e uma angústia existencial decorrente da falta de conhecimento dessa totalidade universal. Se você perceber que você faz parte desse tudo, que ele é como uma orquestra, que funciona cada coisa no seu canto certinho para que esteja a música correta, você vai se sentir mais animado, mais confiante. É um ano em que a gente precisa ter fé, mas não a fé no sentido de religião, mas sim no sentido da religiosidade. Saturno representa limites de desejos, de emoções, de ideias. As pessoas não gostam de Saturno porque ele exige disciplina, tanto dos excessos emocionais, aí a gente está falando emoção e lua, que vai ser uma coisa bastante significativa também. É um ano de muitas emoções, de altos e baixos, e aí eu espero que quando vocês se sentirem mais desanimados ou com medo, voltem para ouvir essa história do início que eu contei, porque é um ano de poder também. Júpiter está entrando aqui para chacoalhar os poderes, para desestruturar o que não tiver uma estrutura sólida. Nos seres evoluídos, ele vai representar a disciplina, a solitude, a retidão, sabedoria, paciência e o controle. Nos seres pouco evoluídos, é o rabugento, é o zangado, é o ambicioso e o avarento.
Saturno é o último planeta visível, então ele está no mundo, ele está bem no limite entre o mundo externo e o mundo conhecido. Então ele está bem nessa ponte. Essa ponte que sai desse mundo de 1 até 4, onde sou o eu, as minhas ideias, os meus prazeres, a minha estrutura e os meus relacionamentos, o lado espiritual, esse lado que vai ser o lado humanitário, o lado pro todo. Seja as mudanças que você quer em volta de você. Recalibrar a vida, entender o que você precisa mudar para se reconectar à sua vida. Todas as mudanças que vocês fizeram e que possam fazer agora são o alicerce da nova casa, da nova era, e da forma como vier a nova era, você vai estar preparado, porque você vai ter um alicerce bem sedimentado. Pronto para as transformações e para as grandes mudanças esperadas nesse ano de oportunidades. É a oportunidade que acontece uma só vez na vida, porque é uma conjunção de planetas que acontece a cada 200 anos. Então a gente tem que estar muito feliz de estar participando desse momento. É um momento de uma virada muito importante para todos nós. Qualquer situação em que você se sinta destruído é, na verdade, o início do novo, um novo mundo. Um novo mundo que está te aguardando ali na esquina. É só você abrir o olho e enxergar isso. Não alimente o medo. Seja positivo e alegre nas mudanças. Tudo tem um lado bom. Olhe o copo mais cheio. Você pode sentir que está escrevendo a sua história com as suas próprias mãos. Não espere por ninguém. Nós não somos vítimas, nós somos criadores. Então, a todos vai ser dada oportunidades, a todos vai ser dada a possibilidade de grandes transformações. Tudo aqui que a gente está falando é sobre expansão, comunicação, informação, que anuncia um nascimento novo, algo novo, onde todas as nossas ações vão ter a sua consequência. Não alimente o medo, enxergue novas terras, como se fosse a queda antes do levantar e seguir adiante. As decisões precisam ser tomadas. Essa é a hora. Decidir, tudo que você decidir aqui, você vai ter grandes implicações no seu futuro. Então, lembra, a gente está montando um alicerce, momento de mudança, coisas do passado que você não resolveu, vem para que você resolva. E assim, não tenha receio em tomar decisões. Em determinadas situações planetárias, a vida nos pede para tomarmos ações e crescer. Estamos ou não preparados? Esse é o momento de mudança e de decisões. Decisões rápidas. Importante lembrar também que não decidir também é uma decisão. E isso pode te atolar num lamaçal, então não adie. Resistência e procrastinação são naturais. Mudanças podem não ser bem tão confortáveis e aí você acaba ficando numa zona confortável. Atenção, porque aqui nós estamos falando de um ponto de virada. É como se você tivesse assim, naquele ponto vão tirar a cerca da sua frente e você vai seguir o seu caminho. Pode acontecer coisas inesperadas? Pode. Algo que você nunca poderia ter imaginado? Sim. Simplesmente abrace esse momento para o seu crescimento. Momento de se render ao universo. É muito importante essa fé. Faça a introspecção sugerida pelos astros. Seus pensamentos e sentimentos estão em ação. Mesmo que você não se dê conta, é um momento de cura. É um momento de revisão, de pensar sobre o que é correto. O seu trabalho vai mostrar os frutos e vamos nos sentir curados de qualquer situação que eventualmente tenha nos machucado. Lembre-se, é um momento de cura, uma transformação para melhor, uma transformação para uma nova era. Nos próximos 3 anos, nós podemos ainda sentir a energia um pouco travada, mas elas vão nos forçar a encontrar os novos meios de comunicação que estamos agora em contato. Estaremos determinados a encontrar novas formas de viver.
de modo sustentável, com liberdade, vamos poder entender as mudanças e as implicações dessas mudanças no nosso cotidiano. É o momento do início de uma reestrutura pessoal. Melhore a sua autoestima, tenha confiança em si mesmo. Se você está estruturando a sua vida de acordo com o que você acredita, de acordo com o que é bom para você, somos abençoados por participar de tamanho fenômeno nessa nossa vida. Não sabemos ainda, mas já podemos sentir que as mudanças estão começando a acontecer. Muitas vezes, quando uma geração começa a se sentir muito autossuficiente, muito poderosa, é a hora que a energia vem e quebra todas as estruturas e mostra quem que está no controle. E ela pode quebrar de várias formas, usando a natureza, usando as questões climáticas aqui para poder dar uma chacoalhada na gente também. Quando acreditamos controlar e ter mais força que o universo, é que colapsamos. Existe um limite estabelecido e é aqui que a gente precisa repensar e ressignificar. O que estiver doente, corrompido, vai ser derrubado, não mais vai ser sustentado. Será preciso rever todo o sistema de uma outra forma, mudar as antigas condições, tanto pessoais como globais, para que a gente possa emergir de uma nova forma. Nada vai acontecer do dia para a noite, óbvio, mas nós vamos poder perceber o movimento nas nossas crenças que deverão ser realinhadas para sustentar todo esse progresso que está chegando. Energia de comunicação, internet, uma nova visão, flexibilidade, adaptabilidade. A mídia social vai estar muito forte, o inesperado. Momento de você parar e perceber a sua intuição. Como uma teia de aranha. Imagina uma teia de aranha que pequenos passos vão interligando tudo e todos. Assim será possível progredir de uma forma mais natural para o próximo passo, numa cocriação com o universo, você fazendo parte dessa teia usando seus talentos. Não sabendo qual será o nosso futuro, porque saber o futuro, a gente acaba parando e esperando, como eu vejo muitas vezes no tarô. As pessoas querem só previsão, previsão, previsão. E a verdade, a carta, ela é um aconselhamento para te mostrar uma porta de saída, qual é o caminho do seu crescimento, para que você haja sobre a sua vida e não espere que o outro venha resolvê-la. Sabendo o que for bom para si e para todos, com a pureza de intenção, beneficiando a todos, fazendo a fundação da estrutura para o que virá nessa nova era. Amigos, aqui eu agradeço muito vocês terem ouvido e quero de todo o coração mostrar para vocês que a gente tem um ano de grandes oportunidades, de muitas transformações e de muita coisa boa. Vamos passar por essa ponte, olhando os novos relacionamentos, olhando as novas perspectivas e tendo fé e confiança e ânimo de que cada um de nós faz um papel individual nesse mundo. Um feliz 2021 para todos nós.